muita coisa que chega para nós, principalmente através da internet, a gente poderia comparar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nossos primeiros pais queriam adquirir o conhecimento como num passe de mágica, tá? E lá em Israel se comenta muito que isso gera o quê? Curto-circuito, tá? Ou seja, é o pão da preguiça. O ser humano sempre ambicionou o quê? Um conhecimento fácil, que não envolvesse esforço. Só que não. Ou seja, o Criador valoriza o nosso mérito. Ou seja, não é à toa que o Criador fala, né, para Adão: com o suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida, até que tu tornes a terra, porquanto tu és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, não é à toa que a palavra hebraica para pão, tá, que no hebraico é lechem, tá? Lechem. É a mesma estrutura da palavra guerra, tá? Que é milhamá. Aparecem as mesmas estruturas, tá? O lamed, o het, tá? E o men. Ou seja, lechem, que é pão, tá? Com milhamá, que é guerra. Ou seja, para que nós venhamos ter tanto o pão físico, tá? Da nossa sobrevivência, tá? Quanto o pão espiritual, porque diversas vezes as escrituras são comparadas a um alimento, tá? Precisamos travar uma guerra. Não vai ser dado como num passe de mágica, tá? Um curto-circuito. Adão e Eva não tinham amperagem, tá? Para receber toda a informação. E o que aconteceu com eles? O quê? Curto-circuito, tá bom? Ou seja, então não foi bom. Muita coisa que chega para nós, principalmente através da internet, a gente poderia comparar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, eu vou ver isso aqui, tal. Começa a fuçar tudo, né? Começa a fuçar tudo. Eu vou fuçar tudo na internet. E às vezes vai aprender uma coisa contraditória com relação a Emuná Netzarim, ou seja, em relação à fé israelita nazarena, e vai gerar uma confusão na cabeça da pessoa, tá? Tem um provérbio que diz uma coisa interessante, diz o quê? Muitos mestres, muita confusão. Então, muitas vezes a tal da curiosidade faz com que a pessoa fique contemplando o abismo. E quando a pessoa contempla o abismo também o quê? Também contempla a pessoa, tá? Então, a pessoa primeiro tem que fazer o quê? Tem que instalar o antivírus dentro dela. Qual é o antivírus? As escrituras. Isso é um fato verídico, tá? Eu acho que é nos Estados Unidos da América, se não me falha a memória. Eles contratam pessoas, contratavam, não sei se ainda é assim, pessoas para trabalhar na Casa da Moeda. E quem trabalha na Casa da Moeda precisa ser especialista em conhecer notas verdadeiras e falsas. Aí qual é o treinamento? Ao invés deles darem notas falsas, aparentemente a gente pensaria assim: bom, para eu saber detectar uma nota falsa, eu preciso logo ter contato com notas falsas. Mas não, sabe qual é o treinamento? Eles chamam a pessoa para trabalhar na Casa da Moeda, aí os primeiros dias eles se certificam de que aquela pessoa só terá acesso às notas verdadeiras, mas a pessoa não sabe. Aí a pessoa fica ali o dia inteiro contando só as notas verdadeiras, contando, batendo papo e tal, vai andando, vai para tudo que é lugar, contando o dia inteiro. Milhões de notas passam pelas mãos daquelas pessoas naqueles dias de treinamento. E o que acontece? Subitamente, num determinado dia, eles pegam notas falsas e embaralham no meio daquelas notas verdadeiras. E aqueles camaradas que estão manuseando as notas verdadeiras, o que acontece? Tum! Daqui a pouco ele passa assim: ué, essa nota aqui é falsa. Aí alguém fala para ele: como é que tu sabe que é falsa? A gente ainda nunca viu uma nota falsa. Aí o cara falou: eu não preciso ver uma nota falsa. Eu sei como é que é a nota verdadeira. E essa daqui não é uma nota verdadeira. Portanto, ela é sim uma nota falsa, tá? Ou seja, então eles usam esse método. Qual é o antivírus? É a nota verdadeira. Qual é a nota verdadeira? São as escrituras. Se nós devorarmos as escrituras, tudo que for contrário a ela, a gente vai saber que é falso. Ou seja, então esse é o nosso trabalho. Adão e Eva não queriam ter esse trabalho. Eles queriam, como que num passe de mágica, tá? Tum! Num relance, conhecer todas as coisas. E, infelizmente, isso trouxe consequências para todos nós, até os nossos dias, tá? Então, vamos lá. Gênesis 3,15, já existe o proto-evangelho, a proto-bessorá. Vamos dizer assim, as boas novas, já de uma maneira resumida, é colocada aqui, tá? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, já uma alusão ao Mashiach, uma alusão também à geração do calcanhar que somos nós nesses últimos dias. Afinal de contas, calcanhar em hebraico é ekev, tá? Do verbo akav, tá? Que deu origem ao patriarca Yaakov, tá? Não é à toa que ele saiu agarrado no calcanhar do irmão dele, tá? Ou seja, a briga da serpente, tá? Tanto para se opor ao trabalho do Mashiach, tá? E esse trabalho é feito através do seu corpo.
que é Israel, que somos nós, a sua Kehilá. Ou seja, então o trabalho da Nahash, da serpente, sempre vai ser colocar obstáculos no caminho do Mashiach e do seu corpo. E quem é o corpo do Mashiach? Israel. Isso é o que Shaul diz nas suas cartas, tá? Só existiam duas pessoas, tá? Adão e Eva, e ainda assim ele achou que valeria a pena ele vir aqui morrer, tá? No lugar de cada um de nós, tá? E tem uma frase que é muito bonita: não foram os pregos que detiveram o Messias no madeiro, mas sim o seu infinito amor, o seu infinito ahavá, tá? Então a gente vê aqui o proto-evangelho, tá? A proto-bessorá, já as boas novas de uma maneira resumida, por isso que a gente diz, lembra que eu falei que lá em Israel se comenta? Tudo já está codificado nos 3 capítulos iniciais de Gênesis, Gênesis 1, 2 e 3, então o proto-evangelho já aparece em Gênesis 3,15. Eles estavam no bem bom, tá? Na terra prometida deles lá, tá? No Gan Eden, e o que aconteceu? Foram expulsos, ou seja, diáspora, tá? Foram para a Galut. Mas aqui já em Gênesis a gente já vê, tá? O que? Uma diáspora, uma Galut. Eles foram enviados para fora, tá? Foram expulsos, e olha que coisa maravilhosa. Aqui a gente vê que o Criador coloca os querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Se Adão e Eva, se não fosse colocada essa barreira, tá? Após eles terem sido expulsos, tá? Eles poderiam pensar em voltar para o Jardim do Éden e comer da árvore da vida, e aí eles não morreriam nunca. Imagina, como é que seria a situação do ser humano? Seria infinitamente pior, tá? Ou seja, viveria para sempre, tá? Debaixo do pecado, da maldição. Ou seja, então o Criador, por amor, botou os querubins com a espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida. Mas olha que coisa interessante, os querubins, que até esse momento aqui das Escrituras trazem, tudo bem, traz mostra o carinho do Criador para impedir deles terem acesso à árvore da vida, mas de uma certa maneira, vamos imaginar, a última lembrança que Adão e Eva tiveram do paraíso, qual foi? Daqueles querubins. Imagina, quando eles pensavam em querubim, o que deveria vir na mente deles? Poxa, nós fomos expulsos. Mas Yahuwah é tão bom que o que ele faz quando manda o nosso povo de Israel construir o tabernáculo? O que ele manda colocar no Kodesh HaKodashim? O que? Aron Habrit, Aron Haedut, Aron HaKodesh, ou seja, a Arca da Aliança. Mas o que fica em cima da Arca da Aliança? Ou seja, o que ficava na tampa da Arca da Aliança? Que eram dois, eram o quê? Os 2 querubins. Uau! Então, quando o povo de Israel soube desses detalhes, deve ter pensado o seguinte: ele, Yahuwah, está nos devolvendo a glória que outrora foi perdida em Adão e Eva. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam. Ou seja, o Criador sempre tem uma mensagem audiovisual para cada um de nós. Adão, ele foi criado fora do Jardim do Éden, não deu valor ao Jardim do Éden, foi enviado para a diáspora. A mesma coisa que aconteceu com o nosso povo de Israel. Não deu valor, a terra de Israel foi enviado para fora. Já que ele não deu valor ao Éden, então ele vai trabalhar com a terra, tá? Do lugar em que outrora ele havia sido formado. E uma coisa interessante é que trabalhar a terra tem um sentido literal, mas tem um sentido mais profundo também. Quando o Criador estabeleceu que Adão tivesse que trabalhar com a terra, é como se o Criador estivesse falando para Adão e para cada um de nós: vocês têm que trabalhar com vocês mesmos. Por quê? O nosso primeiro pai foi formado do quê? Do pó da terra. Então, trabalhar a terra, no nível literal, é o quê? A profissão, mexer com a agricultura, vamos dizer assim. Lavrar a terra, cuidar da terra, para Adão tinha um duplo sentido, ou seja, trabalhar realmente na terra, no sentido literal, e trabalhar consigo mesmo, visto que ele havia sido formado da terra. Ou seja, eu preciso me trabalhar melhor, tá? Eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor.